Como a gente entrou esse ano falando sobre caminhos, a palavra de hoje vai continuar sendo sobre caminhos. O Senhor colocou no meu coração de trazer essa palavra no dia de hoje. Nosso texto base está lá em Isaías 35, no verso 8. Mas antes de ler, vou dar um contexto do que está acontecendo aqui, nesse verso. Tá bom? Vamos lá, me acostumando com esse microfone aqui. No capítulo 34, o profeta Isaías, ele traz uma mensagem de Deus. O Senhor está exortando um povo, exortando as nações, todos os povos do mundo que estavam em rebelião contra o Senhor, estavam na prática de pecado, sem nenhum retorno ao Senhor, não tinham arrependimento nenhum. Isaías, no capítulo 35, ele expõe qual é a vontade de Deus para o povo. Ele diz que vai trazer renovo, vai trazer restauração para aquele povo, vai trazer cura, vai trazer suprimento para o necessitado. Então, esse versículo 8 do capítulo 35 de Isaías, ele está nesse contexto de um ambiente de restauração, um ambiente onde o povo se volta para o Senhor e pode desfrutar de maravilhas que ele vai prometer. E não é algo que aponta somente para aquela época, né? É algo que o Senhor aponta para o juízo final. Então, é uma profecia que serve tanto para o passado quanto para o nosso futuro. Pode colocar, Diogo, versículo 8 do capítulo 35. Aí, isso aí. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado Caminho Santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Esse foi um dos versículos que o pastor citou no culto da virada, nessa abertura desse tema Caminhos. O interessante é que na versão Almeida Revista e Corrigida, ele não chama, nessa parte que fala somente para o povo de Deus, ele fala que para o povo de Deus, ele chama o povo de Deus de caminhantes. Isso fica muito evidente em toda a palavra, essa comparação de que a trajetória do povo de Deus é de fato uma trajetória, é um caminho a ser percorrido. A gente vê lá em 1 Pedro, no capítulo 2, 11, o apóstolo Pedro chamando os discípulos de peregrinos e de estrangeiros, né? Algumas versões trazem a palavra forasteiros. Então, a Bíblia tem muitas passagens falando que nós percorremos um caminho. O povo de Deus é um povo que está em constante peregrinação, em constante caminhada. E a gente não pode deixar passar, a gente já vai para fevereiro, né? E o pastor trouxe esse tema para a igreja nesse ano, caminhos. Não sei quantos vão lembrar, mas quando ele citou a palavra caminhos, ele estava trazendo uma ideia de direcionamento, né? Específico para cada irmão, para cada indivíduo. Mas o que eu quero falar aqui hoje é um caminho mais generalizado, mais genérico, né? Que serve para todos, que é o caminho santo, o caminho da santidade. Esse é o nosso tema com base no versículo 8 do capítulo 35 de Isaías. Então, como todo caminho, né, a gente tem um caminho, tem um trajeto a percorrer, mas todo caminho tem o seu início e tem o seu final. E nesse caminho, no início desse caminho, já vou deixar uma frase de reflexão para toda a igreja, que a gente precisa se perguntar o que marcou o início da nossa caminhada, o que marcou a nossa trajetória. Então, para quem está anotando aí, pode separar assim, o tópico 1, o caminho da santidade tem um início.
A gente vê hoje em dia que muitas pessoas começam a vida cristã, chamada de cristã, por interesses. A pessoa vai para a igreja por algum interesse, quer receber alguma bênção do Senhor, ou até mesmo no meio cristão é muito comum ter uma família que é cristã e tem seus filhos que são cristãos e acaba absorvendo essa cultura ali do lar, né? Mas a Bíblia traz para a gente que só tem uma forma de iniciar nesse caminho santo, nessa caminhada com Cristo. O início da nossa jornada ela é marcada, portanto, pelo arrependimento de obras antigas, pelo arrependimento de uma vida de pecado. Lá em Marcos, vamos lá em Marcos capítulo 1. Marcos, assim como os outros evangelhos, traz muitas passagens que eles compartilham as mesmas passagens. Mas eu escolhi Marcos no capítulo 1 por quê? Traz exatamente... Marcos é preenchido pela linguagem como logo, né? Então parece que a vida de Cristo foi em um estalar de dedos que tudo aconteceu. Ele fala, logo aconteceu isso, logo os discípulos foram para tal cidade, logo isso, logo aquilo. Então ele tem essa ideia de deixar as coisas muito resumidas. Claro, quando a gente resume alguma coisa, a gente vai trazer sempre os tópicos mais importantes da mensagem. E por que Marcos? Logo no início, no capítulo 1, ele já traz qual é o princípio do Evangelho de Cristo. O que embasa, o que traz sustentação para o Evangelho de Cristo. Diz assim no versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías, eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então a gente vê essa marca no Evangelho de Jesus. Não tem como nos dizermos cristãos, nos dizermos caminhantes, sabe aquela pessoa que você encontra na rua, acho que foi até o André que brincou, né? Até o bêbado da barraca sabe que esse é o melhor caminho, ele fala, continue assim que esse é o melhor caminho, você está no caminho certo, mas ele mesmo não usufrui, não participa desse caminho. Então a gente precisa se perguntar, como eu prometi para a Mayra, vira para o seu irmão do lado aí, pergunta para ele aí, o que marcou o início da sua caminhada? A gente precisa saber se o que marcou o início da nossa caminhada foi de fato arrependimento de obras antigas que nós praticávamos, se a gente sentiu de fato o peso do pecado que nós cometíamos, uma vida deturpada, distante do Senhor, que carecia da glória dele, ou se foi apenas por osmose, né, como a gente fala, foi algo que o ambiente familiar ali, eu tinha um pai e uma mãe que já ia à igreja, eu falo muito isso com as crianças no grupo pequeno. Será que a gente está absorvendo de fato, a gente reconheceu Cristo como Senhor das nossas vidas, a gente se arrependeu, ou será que a gente apenas adquiriu a cultura do nosso lar? Ou será que a gente veio para esse caminho, para a igreja, porque você passou numa igreja e estavam prometendo bênçãos na sua vida, estava prometendo um emprego novo, estava prometendo uma cura de doença. Depois vocês podem ler no capítulo 35 de Isaías, mas com todas as bênçãos que o Senhor mostra para aquele povo que haveria, ele também coloca que haveria um caminho a ser trilhado, que aquelas bênçãos seriam adquiridas, seriam desfrutadas a partir de um caminho santo. Então não há essa ideia de que eu vou desfrutar das bênçãos do Senhor sem andar com Ele, sem obedecer aos princípios do Senhor, sem obedecer à vontade dEle. Ponto principal aí que a gente precisa entender que, como eu já tenho dito, que o caminho do Senhor é separado do mundo. Isso que faz ele ser um caminho santo. A palavra santo traz
essa ideia de separação ser algo que não se assemelha com os padrões desse mundo. Então a gente não pode de forma alguma achar que a gente vai estar dentro da igreja. E como que eu tenho visto isso? Tem vários exemplos aqui, né, de pessoas que estão na igreja, pessoas que estão falando que amam o Senhor, que desfrutam da presença dele, mas é uma pessoa que vive em fornicação, uma pessoa que está no adultério, uma pessoa que de fato não caminha nesse caminho santo que promove transformação, né? São pessoas que apenas usam o Senhor como um amuleto para a vida delas. Então, lá em Efésios 2, no capítulo 2, no versículo 1 ao 3, Paulo traz para a gente que ele nos deu vida, né? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. Então, de forma alguma, um cristão pode continuar andando nesse caminho de pecado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse versículo fica muito claro para a gente. Várias coisas, né? Primeiro, quem anda no caminho do mundo, no caminho contrário com o Senhor, está totalmente suscetível à ira do Senhor, né? Então, como eu citei lá anteriormente, o capítulo 34, que o Senhor ia trazer juízo sobre um povo que estava num caminho totalmente errado de pecado. Nós continuamos vendo isso por toda a Bíblia. E quem anda num caminho de pecado é um povo que anda segundo as inclinações da carne, fazendo somente a vontade da carne e dos pensamentos. Nós cristãos nascemos de novo, amém? Temos a vida do Senhor nas nossas vidas, o Espírito dele que nos guia a toda a verdade. Então, diferente de pessoas que estão mortas, né, nas suas práticas, nós necessitamos estar constantemente negando a nossa carne, negando aquilo que nos afasta do Senhor. Então, nós, como cristãos, pessoas que de fato nos separamos para o Senhor, pessoas que recebem esse chamado do Senhor, de fato se santificam a cada dia, nós precisamos fazer alguma coisa para a gente aparecer mais do que essas notícias têm tomado as mídias, televisão. Tem hora que eu fico com vergonha, as notícias que saem, eu fico com vergonha. Se eu fosse uma pessoa de fora, realmente eu nunca ia querer saber de igreja, de ser cristão. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas que de fato estão contrárias, não querem saber falar de Bíblia, não querem saber de ouvir de Deus, por conta dessas pessoas que se dizem cristãs, mas não caminham no caminho santo, não estão peregrinando, não estão dando passos nesse caminho de santidade. 2 Coríntios 6, 16, versículo 16, vai até o 7:1, Paulo diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então o Senhor,
esse capítulo ele traz para a gente como o Senhor quer se relacionar com a gente, não é apenas como um Deus. Ele quer ser o nosso Pai, Ele quer chamar você de filho, de filha, mas para isso tem um segredo aí, né? Um grande, pequeno segredo, não sei se é grande ou pequeno, mas é bem evidente no texto, que nós precisamos nos separar do caminho do mundo. Não pode haver compactuação, não pode haver semelhança no caminho do cristão e do não cristão. E o que esse capítulo evidencia também para a gente? Ele diz que a gente precisa continuar no aperfeiçoamento da nossa santidade. Então a santidade não é algo que acontece só quando você lá levanta a sua mão, se converte, fala que agora você é membro de uma família, de uma igreja. A nossa santidade ela é constante. Afinal, ela está nos conduzindo num caminho da perfeição. E a gente sabe que nos tornarmos perfeitos é nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Jesus, lá em Mateus 7,13, ele deixou bem claro para a gente também como que é essa entrada. Além de exigir de nós arrependimento das nossas transgressões, dos nossos pecados, ele diz assim: entrem pela porta estreita. Ele compara o início da nossa caminhada cristã, o início da nossa vida com Deus como uma porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Então Jesus está falando o seguinte: para você entrar nessa jornada, nessa caminhada comigo, tem certa circunstância a você assumir aí. Ele não está falando que é simples o início da caminhada com Ele. Está falando aqui, de certa forma, é difícil acesso porque a porta é estreita. Mas no caminho com o Senhor, nesse caminho santo, há apenas uma porta. Não há desvios, não há atalhos, que é o caminho do arrependimento. E é por isso que a porta é estreita, né? Requer da gente mudança de mentalidade. Requer da gente que a gente abra mão daquilo que a gente desfrutava no passado. Então a gente precisa refletir se tem pessoas aqui com muito tempo de cristão, tem pessoas aqui que têm pouco tempo, mas independente do tempo que você tem, é importante você se perguntar: será que você entrou nesse caminho santo pelos meios corretos ou não foi por meio de arrependimento? Um tempo atrás aí saiu uma notícia que um casal estava lá no exterior, acho que era no Reino Unido, e aí esse casal entrou num avião para ir para a Dinamarca. Não sei quem viu essa notícia aí. E aí o pessoal de boa dentro do avião, curtindo a viagem. Quando desceram do avião, foram recebidos com bonjour. Vocês sabem, bonjour é francês, né? A Dinamarca não fala francês. Então vocês imaginam onde que eles... Já sabem que eles foram parar num destino que eles não queriam, né? Estavam dentro do avião, crentes que estavam indo para o lugar certo. Crentes que iam chegar lá na Dinamarca, desfrutar da família deles, que eles iam encontrar. E se depararam num final, né, do destino deles, com um destino totalmente diferente do que eles queriam. E quando eu vi essa notícia, eu me lembrei do que Jesus falou lá em, acho que Mateus 7 mesmo, se eu não me engano, quando ele fala que muitas pessoas no dia do juízo chegariam diante dele e falariam: Senhor, Senhor, e ele ia falar: para trás de mim que eu não te conheço, vocês que praticam mal. Então é importante a gente refletir e pensar: será que a porta que a gente entrou, o avião que a gente pegou, de fato é o avião para onde a gente queria ir?
ou é o avião que a gente vai chegar lá, quando não tiver mais oportunidade, mais chance nenhuma, a gente vai estar no destino errado, né? Então, além da porta ser estreita, como Jesus falou, o caminho também ele é apertado. Então, não é somente a nossa entrada nessa caminhada com o Senhor que requer de nós arrependimento, mas a nossa caminhada ela é marcada por renúncia, todo o tempo. Um cristão que se diz cristão, que está numa vida de pessoa que vai à igreja e não tem nada, o Senhor não tem pedido nada, como que está sendo isso? Não tem pedido nada de você para você entregar, para você ser transformado. Pode ter certeza que esse não é o caminho santo, não é o caminho da santidade. O caminho da santidade ele é apertado. Quem dirige aí, eu acho que vai compartilhar da mesma opinião que eu. Mas eu acho muito mais fácil dirigir em rodovia, na Dutra, em via que é larga do que na via que é estreita. Na via que é estreita, tu tem um motoqueiro lá, ó, passando na tua frente, querendo quebrar teu retrovisor. Calma, Paulinho. Tem os carros querendo te cortar, tem pedestre passando na rua. Então, esse caminho que é mais estreito requer da gente muito mais atenção. O caminho que é estreito, ele requer da gente muito mais renúncia, sabe? Não fazer a nossa vontade, deixa o motoqueiro passar lá. Vai perder um retrovisor à toa aí, deixa o cara, deixa ele lá, tá com pressa. Nessa caminhada, no caminho santo, é a mesma coisa. O caminho também é mais dificultoso. O caminho também requer da gente mais atenção, requer de nós que a gente tenha uma renúncia constante. Você que está anotando aí, o tópico 2, é o caminho de santidade, tem uma trajetória. Então, como todo caminho, a parte principal não é a porta, não é o acesso, mas sim todo o percurso que a gente faz, né, ao longo dele. Como eu disse, essa nossa trajetória ela é marcada por uma santificação contínua. E dentro da própria igreja do Senhor, a gente vê muitas pessoas falando que santo é só um, que se a gente ficar perfeito, o Senhor arrebata a gente, vai ficar só a roupa e o corpo vai sumir. Mas a verdade é que o Senhor chama a gente para essa santificação contínua, essa renovação de mente, como diz lá em Romanos 12, 2, para a gente não se conformar com esse mundo, a gente não se amoldar, não entrar na forma dos pensamentos, de padrões mundanos, mas a gente precisa se renovar a cada dia pela transformação da nossa mente. E assim a gente vai desfrutar de conhecer qual é a vontade do Senhor, ela que é boa, perfeita e agradável. Em Apocalipse 22, 11, fica evidenciado aqui também para a gente essa questão da santificação contínua. Diz assim: continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se mais. Então, aquela pessoa que já foi santificada, o processo de santificação ele é contínuo. Ele é como aquela roupa bem suja que a gente tem que pegar e não dá para lavar de uma vez só. Tem aquela calça do seu marido que ele vai para a obra, fica cheia de concreto agarrado lá. Não dá para lavar de uma vez só, né? Impossível, tem que passar por vários processos de lavagem. Então, assim, claro que quando a gente dá aquela primeira lavagem, vai ser para sair o grosso, sair o que tinha de pior naquela calça ali, naquela roupa. E também é assim com a gente. Não se espera que um cristão
que já tem um tempo de caminhada, ele precisa se livrar da pornografia, precisa se livrar do roubo, do homicídio, do adultério, da mentira, calúnia, devassidão. Então, é ilógico a gente pensar que um cristão que já sofreu esse primeiro processo de santificação, ele ainda precisa recorrer a essa primeira etapa ali de lavagem. Isso não existe. Então, o pecado ele precisa ser visto pelo cristão não como muitas pessoas dizem por aí, né, que é algo bom, igual o André falou na mensagem dele, que se o pecado não fosse bom, a gente não ia cometer pecado. Isso não é uma fala de uma pessoa que conhece o Senhor, que se relaciona com Deus que é santo, um Deus que é separado de uma vida de pecado. Então a gente não, de forma alguma, a gente pode nos conformar com essas situações. O pecado ele precisa ser detestável pelos cristãos, precisa ser visto como algo inapropriado. Eu lembro que uma vez, assim, quando a gente casou, a gente foi fazer um almoço pro meu sogro, aí fez aquela comida gostosa, aquele arroz piamontese com uma carninha, um escalopinho com molho madeira, olha. Cara, a gente comeu feliz, cara. A gente comeu muito feliz. Sobrou muita comida, já pensando, ó, mais tarde, Senhor, na janta, amanhã no almoço, na janta de novo, eu vou comer essa comida. E a gente foi lá, comeu, desfrutou daquele momento ali, muito bom. Cara, quando eu voltei na panela, a mosca lá dentro. Não sei se a Roberta lembra disso. Cara, estragou, sabe? Minha felicidade foi por água abaixo. Fiquei triste. Falei, acho que se botar no fogo, esquentar bem assim, não tem problema não. Né? Não é? Gente, eu comi, mas eu nunca esqueci daquela mosca, cara. Até hoje eu lembro dela, mas eu comi. Mas o pecado ele precisa ser visto como algo inapropriado, sabe? A comida estava tão bonita ali, tão cheirosa, gostosa, aí entrou algo impuro na comida. Tirou toda a função da comida que era alimentar a gente, né? Então é a mesma coisa quando o pecado entra na vida de um cristão. O cristão ele está nessa trajetória para ser transformado e a cada dia mais ser parecido com Cristo. Então se vem um pecado e entra, traz impureza, essa não é a natureza que o mesmo Cristo que nós dizemos seguir, buscar, não é a mesma natureza que ele compartilha. E eu trouxe uma definição de impureza, porque às vezes a gente fica falando de impureza, fica pensando muito que é questão, conotação sexual e tal. Mas se você quiser anotar, a impureza é a mesma coisa, a natureza do que se altera pelo aparecimento de elementos ou componentes estranhos. O Luciano Subirá até contou uma história uma vez, esses vídeos curtos que ele posta às vezes, que falaram assim para ele: você aceitaria uma garrafa de água que é 98% água potável e 2% de esgoto? Você acha que você ia tomar dessa água sem problema nenhum? Essa água ficou impura, ficou imprópria para o uso, para o desfrute dela. E a gente vê que o Senhor, Ele espera da gente, né? A gente está falando da parte da sujeira mais grossa ali, como eu falei, da roupa que estava bem suja e tirou a primeira lavada que deu nela foi para tirar esse aspecto bem ruim que ela estava ali. Mas o Senhor, Ele espera que a gente não seja transformado somente moralmente. O Senhor não quer da gente uma transformação. Vou passei a ajudar a velhinha a atravessar a rua aqui. Tô entregando comida ali para os moradores de rua, ali em Miguel Couto.
O Senhor não espera que a gente seja transformado apenas na nossa moral, mas sim tudo aquilo que não se enquadra com a natureza do Filho dele. Quando a gente pensa assim, a gente começa a entender que o Senhor não quer da gente só que a gente saia de uma vida de considerados pecadões, né? Daquilo que é considerado pecado, como imoralidade sexual, o roubo, entre outras coisas que você pode lembrar aí que considera ser muito pecado, sendo que não existe pecadinho e pecadão. Mateus 5,48 diz assim: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Essa palavra perfeito, tem umas semanas atrás aí que saiu um vídeo de um químico, não sei quantos viram, mas ele estava explicando esse prefixo per, né, das palavras que tem na química, permanganato, um monte de elementos químicos que tem. E ele falando que esse prefixo per significa algo na sua totalidade, né, algo no seu nível máximo. Então ele até deu alguns exemplos. Perseguir significa você seguir no nível extremo. Você perseguir algo é seguir no nível extremo. Ele fala que perdoar é você doar no nível máximo, doar perdão para essa pessoa. E aí quando eu me deparei com essa palavra, que o Senhor fala para a gente, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, se a gente for perceber, qual palavra que vem aí depois de perfeitos? É feitos, né? Então o Senhor nos chamou para ser plenos naquilo que Ele nos fez para ser. O Senhor nos criou para ser plenos na sua totalidade, na nossa totalidade, e não sermos pessoas que somos moralmente reconhecidas como boas. E esse versículo, se vocês quiserem ler depois, ele vai esse bloco, né, de versículos, ele vai lá do 20 até o 48, capítulo 5. E vocês lembram dele? Aqueles versículos que falam: se o homem cobiçar uma mulher em pensamento, ele já está adulterando. Entre outros exemplos que o Senhor traz. Então, o que isso quer dizer para a gente? O Senhor não espera somente que a gente tenha atitudes, né, comportamentos que evidenciem que nós somos bons, mas a gente precisa ser transformados na nossa essência, na nossa natureza. E quando o Senhor, a gente passa por essa lavagem, como eu falei, passou do grosso, e vem outras partes ali que a gente deixa de molho para sair os grude todo que tem na roupa. A gente pode comparar isso na nossa vida como questões menores, né, de santificação. Então, como eu disse, a gente não espera que um cristão que já anda há um bom tempo precisa se livrar de pensamentos ou atitudes de roubo, de inveja, de mentira, mas espera coisas consideradas muito menores, né, na caminhada com o Senhor. Com certeza, né, quem de fato tem andado nesse caminho, percebe o Senhor te pedindo algo. Às vezes é um trabalho que rouba muito seu tempo. O que você está disposto a abrir mão para continuar nessa santificação com o Senhor? Às vezes são tarefas do dia a dia que te separam de uma vida de devoção maior a Deus. Às vezes é um time de futebol que te prende demais. Gênesis 22, o Senhor não pediu para uma pessoa, não pediu para Abraão desistir do roubo. A gente está falando tanto de roubo, meu Deus do céu, será que alguém precisando ouvir sobre roubo aí? Mas o Senhor não pediu para ele parar de roubar. Ele pediu algo que na visão de mundo hoje seria uma total loucura. Coloca pra gente, Diogo, por favor, Gênesis 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão,
Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Então o Senhor pediu algo que é impensável pelo mundo hoje, né? Visto como um pecado. Logicamente, o pecado não estava no filho de Abraão, que foi filho da promessa, né? Foi o Senhor que deu Isaque a Abraão. Mas o Senhor queria evidenciar para o próprio Abraão como que estava o coração dele. Se tinha alguma prisão ali, se ele honraria mais o Senhor, seria fiel mais o Senhor do que a bênção que ele recebeu pelo próprio Deus. É esperado para pessoas que já andam por bastante tempo no caminho com o Senhor. São coisas que muitas vezes não são consideradas pecados. São coisas que são os famosos nada a ver do mundo de hoje. Ah, mas isso aí, não tem nada a ver, não. Eu escuto essa música aqui, mas, ela... Tranquilo. Pessoal, às vezes a música é em inglês, a pessoa sabe nem o que está falando. Tem umas músicas em inglês, gente, que é a capivara comendo paçoca, a pessoa está achando que é uma música linda, maravilhosa lá. Sabe nem o que está falando na letra da música. E normalmente a gente começa a palavra por um versículo, né, que o Senhor colocou como base para a gente. Mas na verdade o versículo que o Senhor trouxe ao meu coração está em um livro que fala sobre a relação de um homem com uma mulher. Anos atrás eu estava, acho que foi no período da pandemia isso, estava orando em casa, acho que foi antes do culto, orando pela igreja. Sabe quando... Eu falo que foi um flash mesmo, foi algo muito rápido assim que foi e passou. Acho que eu já até compartilhei isso uma vez num grupo de casados. E nessa visão, cara, a princípio fazendo sentido nenhum para mim. Era um homem querendo andar e tinha uma raposa segurando o homem. E eu fiquei, cara, estou orando aqui pela igreja, por mim. De repente aparece um negócio que não é da minha cabeça, do nada aparece um flash mesmo. E aí eu fiquei naquilo, cara, será que... Não sei, fiquei com a minha mente tentando descobrir o que era aquilo. E aí eu joguei lá no Google pesquisando o versículo falava de raposa. E assim, na Bíblia, a raposa sempre é vista como situações pequenas, coisas pequenas que causam grande estrago na nossa vida. Naquele momento que eu estava orando ali pela igreja, e quando eu li, percebi qual era essa simbologia da raposa ali. O Senhor trouxe para mim que muitas vezes os cristãos, nós perdemos nesse processo de transformação, nesse processo de frutificação, a gente perde para pequenas coisas, os famosos nada a ver da vida. Às vezes você está muito bem, tá firme com o Senhor, mas você vai somando vários nada a ver durante o seu dia. Mais um pouquinho de televisão, mais um pouquinho de Netflix, eu preciso descansar, mais um pouquinho de Instagram, mais um pouquinho de trabalho. Isso não tem problema nenhum, foi o Senhor que criou o trabalho não é pecado. Mas o que isso tem promovido no nosso coração, na verdade, pode ser distanciamento dessa caminhada com o Senhor. Quantas vezes a gente já não viu pessoas saindo tão firmes, tão empolgadas dos famosos retiros espirituais, a imersão, o encontro, e a pessoa vai caminhando ali, vai passando 1, 2, 3 semanas, parece que o gás da pessoa vai acabando.
pode ter certeza que nesse período tiveram vários nada a ver. Várias coisas pequenas que nos levam a grandes destruições no final das contas. Esse versículo que eu comentei, ele está lá em Cântico dos Cânticos, ou Cantares, capítulo 2, no versículo 15. Fala sobre vinhedo, né? E vinhedo, a vinha, ele tem muito essa simbologia da frutificação espiritual. E a gente vê, peguem as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, quantas vezes nesse processo, vamos pegar de exemplo uma imersão da vida, né? Você saiu de lá bombando, agora vai, o Senhor está comigo. E aí você vence a primeira batalha ali, o pecado que você precisava vencer. De repente, antes de sair o fruto daquilo dali, porque é isso que a palavra diz pra gente, as raposas, elas atacam a vinha quando ainda estão em flor, ou seja, não saiu nem o fruto ainda, está quase aparecendo o fruto, vem essas raposinhas, esses problemas considerados pequenos e roubam a gente. Causa na gente grande dano. Então, quantas coisas que a gente tem na nossa vida hoje que são consideradas pequenas, são consideradas que isso aí está tranquilo, isso aí eu não preciso me preocupar não, e você continua fazendo, mas na verdade isso por trás ali está te roubando de vencer um pecado, de vencer, de aparecer o fruto de fato do Espírito. Não esperava que ia ser tão rápido assim, gente. Estou no tópico 3, já vou acabar. Nosso tópico 3, então, a gente falou da nossa entrada, que a gente precisa cuidar, ter certeza que a gente entrou pela porta correta, que é do arrependimento. A gente falou dessa caminhada com o Senhor, que no início requer da gente uma grande transformação, requer da gente largar pecados que são considerados pecadões por aí. E a gente chegou em situações da nossa vida que o Senhor continua solicitando da gente, a fim de nos aperfeiçoar. E essa é a tendência, porque a tendência é cada vez mais a gente se parecer com o Senhor, nos tornarmos perfeitos, como eu falei. E no final dessa jornada, no final dessa trajetória, na linha de chegada, a Bíblia diz pra gente que tem um prêmio, tem uma herança a ser desfrutada com o Senhor. Em Hebreus 12:14, não precisa abrir, mas você pode anotar, é o famoso versículo que fala que ninguém verá o Senhor sem santidade. Sem separação com o mundo, ninguém pode desfrutar dos privilégios que o Senhor tem para a humanidade. Vamos voltar lá atrás, Isaías 34, que o Senhor falou que ia trazer condenação e juízo sobre um povo que não queria saber dele. Mas o Senhor, ele é justo, ele é misericordioso e instituiu um novo caminho, um caminho santo, que as pessoas poderiam desfrutar de tudo que fosse maravilhas, o sedento iria ser saciado, o cego passaria a enxergar, o mudo passaria a falar. E o Senhor coloca para a gente que nós teremos uma grande herança no final. Com essa grande herança lá em Filipenses 3, 12 até o 14, Paulo, ele tinha, claro, apóstolo, ele tinha total consciência dessa jornada cristã, desse caminho, dessa peregrinação que todos nós precisamos. Ele diz assim, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado,
mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele deixa claro para a gente que a quantidade de coisas que a gente já deixou para trás na nossa vida, para seguir ao Senhor, isso não é o limite, não é o bastante. A nossa caminhada, ela é contínua, como eu falei, a santificação é contínua, e o Senhor sempre está pedindo coisas de nós, para que a gente venha a ser transformados e nos tornarmos mais parecidos com o Filho. E o desfrute da herança, na Bíblia, a gente vê em alguns casos que não é bênção a pessoa, o filho que desfruta da herança antes do tempo. A gente vê isso lá com o filho pródigo, lá em Lucas 15. Essa passagem vai do 11 ao 32. A gente vê que o filho que recebeu a herança antes do tempo, ele gastou a herança toda dele com prostituição, com farra. Então a Bíblia traz para a gente que herança antes da maturidade, ela não é vista como uma bênção. O Senhor espera que para desfrutarmos de uma herança a gente precisa estar completamente maduros. E o que seria ser maduro se não fosse estar prontos, né? Um fruto, quando ele está maduro, ele está pronto para servir para aquilo que ele foi criado, servir de alimento. E nós fomos criados para sermos imagens de Deus. Então esse percurso todo que a gente segue é sempre buscando o amadurecimento, é buscando nos parecermos e nos tornarmos perfeitos, sermos como Cristo é, sermos a imagem e semelhança de Deus, que foi para isso que Ele nos criou. Gálatas 4, ele fala exatamente sobre essa questão da pessoa nova não poder desfrutar da herança antes do tempo, antes que se torne maduro. O pessoal do louvor pode ir se organizando, já está perto de terminar. Gálatas 4, do 1 ao 5. Fala assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Ou seja, ele é a mesma coisa que um escravo, não pode se tornar participante da herança do Senhor, do Pai. Mesmo sendo senhor de tudo, apesar dele ser senhor, ser dono de tudo aquilo que ele vai receber. Mas está sob tutores e curadores até que o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então essa linha de chegada dessa nossa caminhada, ela é marcada pela herança que nós temos no Senhor. E para desfrutar da herança, a Bíblia diz para a gente que a gente precisa estar maduro. Então, todo esse caminho de percorrer, esse caminho da santidade, é um caminho onde a gente se torna mais parecidos, onde a gente dá frutos, onde a gente se torna maduros. João 17:3 vai dizer que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A gente pode desfrutar da herança do Senhor ainda hoje, à medida que a gente amadurece, porque Ele diz para a gente que a vida eterna é essa, conhecer a Cristo. E o Senhor já instaurou um caminho para a gente, de acesso ao Pai.
que a gente pode se aproximar e conhecer a Ele a cada dia. Não vou lembrar agora se é 1 ou 2 Coríntios, mas é um texto famoso que diz que à medida que a gente contempla a face de Cristo, a gente é transformado, a gente passa a ser como Ele é. Talvez está faltando mais da gente, a gente parar para contemplar mais o Senhor, gastar mais tempo com o Senhor. Pode ser que a gente tenha gastado mais tempo com outras coisas. O Senhor, Ele já instaurou um caminho para que a gente conheça Ele. Não sei se é o seu pensamento, mas tem muitas pessoas que eu já vi falando: mas acho que isso não funciona comigo. Eu vejo as pessoas desfrutando de Deus, mas comigo não acontece nada. Você vê a pessoa com água na boca ali, querendo desfrutar do que tem sido derramado em ambientes. Mas o que a gente precisa se perguntar é quanto que essa pessoa tem aberto mão, tem renunciado pelo Senhor. O Senhor não tem preço, mas se a gente pode dizer que tem um preço para relacionar com Deus, é a santidade. A gente viu que Hebreus 12:14 ele diz, né, que ninguém vai ver o Senhor se não for através da santificação. O Senhor tem portas abertas para todos, para todo mundo. O Senhor tem disponibilizado um banquete para desfrutar. Onde você quer cura? Tem cura para você. Se você quiser, um emprego, desde que você saiba o valor disso, saber que o valor está no Senhor e não nas coisas que Ele te dá, você pode receber. O Senhor como a gente leu em um versículo que fala sobre santidade, no mesmo versículo sobre santidade, Ele se revela como um pai. Então, esse relacionamento que a gente tem através da santificação, não é somente com um Deus soberano, é com um Pai. Ele quer suprir as nossas necessidades. Mas, mais uma vez, quanto que você está disposto a abrir mão? Quanto que você tem entregado a Deus? Você pode ir ficando de pé, vamos orando ao Senhor. Então a gente viu que esse caminho da santidade, ele começa lá no arrependimento. E a gente não pode achar que no final da nossa trajetória, no final, lá no juízo, será que a gente vai encontrar um Deus que a gente já conheceu durante essa trajetória, que Ele já nos conheceu? Será que a gente entrou pela porta errada no nosso caminho? Será que a gente passou a acessar o Senhor por outros meios que não foi o arrependimento? Peço que você reflita agora. O que foi que te trouxe a uma vida considerada cristã, a uma vida de domingo? Será que você está levando isso como uma rotina dominical? Será que você está levando essa vida como uma agenda? Será que o Senhor de fato te alcançou e você se rende a Ele porque você entende a necessidade que você tem na presença dEle? João 14 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho a Deus se não for através de Jesus. Você pode talvez estar caminhando por caminhos que não te levam ao Senhor. Mas hoje você pode se arrepender, entregar sua vida a Cristo.
tenha medo de desfrutar da presença de Deus. Ele não está aqui. O Senhor disse que não veio para julgar, ainda não é o tempo de julgamento ainda. Hoje é um tempo de resgate, hoje é o tempo do arrependimento, da graça. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Ele não pode fazer nada se você não permitir que Ele acesse a sua vida. Permita que Ele mostre situações, coisas que têm roubado você da presença de Deus, tem te tirado desse caminho de frutificação. A palavra diz que o Espírito Santo é Ele que gera em nós o arrependimento. Ele coloca em nós a dor que promove o arrependimento. Se você se permitir nessa noite, eu quero orar por isso. Pai, nós queremos declarar mais uma vez, Senhor, nossa dependência em Ti. Pai, dependência é essa, Pai, que precisamos do Senhor para nos arrependermos também, Senhor. Sopra sobre nós a Tua vida, Pai. Ilumine, Senhor, os corações onde há trevas, Pai, onde estão corações perdidos, Pai. Pai, Tu és o único caminho que conduz à vida. Restaura em nós, Senhor, um caminho santo, um caminho, Senhor, que nos leva para mais perto de Ti. Um caminho, Senhor, que nele podemos desfrutar, Pai. Desfrutar das bênçãos do Senhor. Nós não queremos Te usar, Senhor, como amuleto, Pai. Nós não queremos Te usar, Senhor. Nós queremos dar a nossa vida a Ti e desfrutar do que o Senhor tem para nós nesse percurso. Talvez você pode perder coisas. Talvez você precisa enxergar coisas que precisam ir, deixar de lado. Talvez seja amizades, alguma situação no trabalho, mas o Senhor quer usar isso para te levar a um caminho de amadurecimento que levará a gente a desfrutar da herança no Senhor.